Olá, pessoal, tudo bem? Então, como prometido, o mapa conceitual do concurso de pessoas, eu vou apresentá-lo aqui na tela do meu computador para vocês, para facilitar a compreensão e a revisão. Então, nós temos aqui o concurso de pessoas, os requisitos, a cooperação dolosamente distinta, o executor reserva e as elementares circunstâncias e condições, se elas se comunicam. Vamos começar pelos requisitos do concurso de pessoas. O concurso de pessoas ele exige pluralidade de agentes culpáveis, condutas relevantes para o resultado final, vínculo subjetivo bilateral ou unilateral, unidade de infração para todos os agentes e existência de fato punível. No tocante à pluralidade de agentes culpáveis, a gente tem que lembrar que, tendo dois agentes, ausente a culpabilidade de um deles, surge a autoria imediata e não vai haver concurso de pessoas. Pode ser que haja uma coautoria, ou seja, existem dois autores culpáveis e ambos realizam condutas principais. Ou a participação, que é quando a gente tem um autor e um partícipe culpáveis. O partícipe realiza a conduta acessória, enquanto o autor realiza a conduta principal. No tocante à classificação dos crimes quanto ao número de agentes, a gente tem o concurso da parte geral do Código Penal, que é o crime unissubjetivo unilateral de concurso eventual. Aqui todos são culpáveis. Nesse concurso da parte geral, então, em regra, esses crimes unissubjetivos, eles são praticados por uma pessoa só, a regra. Mas pode ser praticado por mais de uma. E o concurso, ele não agrava a pena, tá? Então, é o caso do concurso do artigo 29 e 30 da parte geral, o concurso de pessoas, que todos são culpáveis, havendo uma norma de extensão da tipicidade, e o exemplo é o homicídio. Se um não for culpável, não é concurso, é autoria imediata, quando se vale de pessoas sem culpabilidade. O concurso de pessoas que já está previsto no tipo penal e que não se exige a norma de extensão lá do 29 e 30 do CP, porque está previsto no tipo penal mesmo, eles se dividem em crime plurissubjetivo, concurso necessário, e crime acidentalmente coletivo. Nesse caso aqui, de crime plurissubjetivo, também chamado de participação necessária imprópria, ocorre nos delitos que só pode ser praticado com a participação de várias pessoas. Então, o próprio tipo penal, ele exige dois ou mais agentes para a própria tipificação. Ele se divide em crime plurissubjetivo de condutas convergentes ou bilaterais, de condutas paralelas e de condutas contrapostas. De condutas convergentes ou bilaterais, a gente tem a conduta dos agentes que deve se direcionar em direção à outra. Um exemplo é a bigamia. Condutas paralelas. As condutas dos indivíduos devem atuar paralelamente, possibilitando a prática delitiva. É o caso da associação criminosa. E plurissubjetivo de condutas contrapostas, as condutas dos agentes devem ir de encontro umas às outras, ou seja, elas se contrapõem. É o caso do crime de rixa. E a gente tem a outra classificação, que é o crime acidentalmente coletivo. Não é concurso necessário, é acidentalmente coletivo. Nesse caso também, em regra, ele é praticado por uma pessoa, mas caso seja praticado por mais de uma, vai fazer surgir uma modalidade mais grave do crime, havendo uma causa de aumento ou uma qualificadora da parte especial do Código Penal. É o exemplo do furto e do roubo. O segundo requisito do concurso de pessoas é condutas relevantes para o resultado final. Então, a conduta tem que ser praticada antes ou durante a execução e antes da consumação. Se a conduta for praticada posterior ao crime, ele vai responder por crime autônomo, ele não responde por concurso de pessoas, em regra. Então, essa conduta praticada antes ou durante a execução, antes da consumação, ela não pode ser inócua ou ineficaz, ela precisa ser relevante, né? E se a conduta for posterior à consumação, ele não vai responder. Ele responde por crime autônomo e não responde pelo concurso de pessoas. Salvo se havia prévio ajuste, aí ele responde em concurso de pessoas. O terceiro requisito é o vínculo subjetivo, bilateral ou unilateral. Nesse caso aqui do vínculo subjetivo, a gente tem que lembrar que basta o liame subjetivo, que é a consciência de que estão reunidos, ainda que essa consciência seja só por uma das pessoas. Não é necessário que ambos saibam que estão reunidos, tá? Então, o liame subjetivo é a vontade de concorrer para o crime de terceiro, ainda que esse terceiro desconheça. Não se exige o pactum celeris, que é o prévio ajuste, mas se tiver o pacto entre os dois, ok. Aqui incide o princípio da convergência, da vontade homogênea, ou seja, se o crime é doloso, todos que concorrerem para esse crime devem agir com dolo.
Se o crime é culposo, todos devem agir com culpa. Não existe participação em crime doloso, culposa em crime doloso ou doloso em crime culposo. Se não houver liame subjetivo, o que acontece? Vai surgir a autoria colateral, imprópria, paralela, indireta, que é quando dois ou mais agentes realizam atos de execução, desconhecendo a vontade do outro. Então, não há nenhum liame subjetivo, nem unilateral entre eles. Tá? Nesse caso da autoria colateral, nós temos duas espécies: a autoria colateral complementar e a autoria colateral incerta. A autoria colateral complementar, eu sei quem praticou as condutas, e cada uma das condutas seria capaz de produzir o resultado sozinha, tá? Mas eu sei quem foi que produziu o resultado. Então, é um exemplo. Dois indivíduos desferem tiros contra uma mesma pessoa. Ambos desconhecem a vontade do outro. A atirou e matou. Ele responde por homicídio consumado. B atirou e errou. Nesse caso, ele vai responder por tentativa de homicídio. Né? Eu sei quem produziu o resultado foi A, ele responde por consumado. Exemplo 2. A atira e provoca a morte instantânea da vítima. Segundos depois, B atira para matar. Ambos desconhecem a vontade um do outro. A responde por consumado e B por crime impossível, porque ele já estava morto. Não se confunda a autoria colateral complementar com a autoria colateral incerta, que eu sei quem praticou as condutas, cada uma sozinha não seria capaz de produzir o resultado, diferente da complementar em que cada uma seria capaz de produzir por si. O tiro mataria de qualquer forma. Aqui, eu não sei quem praticou a conduta. Existe uma confluência dos riscos. Eu não sei quem produziu o resultado. Quer dizer, eu sei quem praticou a conduta, foi A e B, mas eu não sei quem produziu o resultado. Vai haver aqui a incidência do indúbio pro réu. Então, nós temos exemplos. Se ambos os agentes praticarem atos de execução, exemplo, A e B, sem saber um do outro, atiram na vítima, e a perícia não consegue identificar de qual arma veio o tiro que consumou a morte. Ambos respondem por tentativa, nesse caso. Agora, se um dos agentes praticou o ato de execução e o outro praticou o crime impossível, por exemplo, a esposa e a amante envenenam o café, sem saber uma da outra. Ele morre envenenado, mas a perícia identifica veneno de rato e talco no sangue dele. Ou seja, uma delas duas praticou um crime impossível por eficácia absoluta do meio, porque colocou talco achando que estava colocando veneno. Nesse caso, vai haver o arquivamento do inquérito policial por crime impossível, pois a ausência de vínculo subjetivo entre elas impede que respondam em concurso de pessoas. Ambas são beneficiadas pela dúvida. Agora, se um dos agentes praticou o ato de execução e o outro praticou o crime impossível, que é o caso da esposa e a amante que envenenam um café sem saber uma da outra, e ele morre envenenado, mas a perícia identifica veneno de rato, ou seja, uma delas praticou o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Nesse caso, a gente também tem o indúbio pro réu, porque vai haver o arquivamento de inquérito policial por crime impossível, pois a ausência de vínculo subjetivo entre elas impede que elas respondam em concurso de pessoas, então ambas serão beneficiadas pela dúvida e responderão por crime impossível, tá? A gente tem que ter cuidado para não confundir com a autoria desconhecida. A autoria incerta não se confunde com a autoria desconhecida. Na autoria desconhecida é um instituto de processo penal que um crime foi praticado, mas sequer há indícios de quem é o autor. Então, eu sequer sei quem praticou as condutas. Eu não sei se foi A e B ou A ou B, certo? Então, leva ao arquivamento do inquérito policial. O quarto requisito do concurso de pessoas é a unidade de infração para todos. Então, aqui nós temos algumas teorias, né, no tocante à unidade de infração para todos. A teoria monista, unitária e igualitária é a regra adotada no nosso Código Penal, uma teoria monista, unitária ou igualitária, em que o crime é único para todos os concorrentes, apenas será aplicada na medida da culpabilidade de cada agente. A teoria dualista prevê um crime para os executores do núcleo e outros para os que não o realizam, mas concorrem de qualquer modo. Então, ele divide a responsabilidade dos autores e dos partícipes. Prevê crime único para os autores principais, participação primária, e outro crime para os autores secundários, partícipes, que é a participação secundária. E nós temos a teoria pluralista, teoria da cumplicidade, delito distinto, teoria da autonomia da concorrência. Ela é adotada excepcionalmente e ocorre quando eles colaboram para o mesmo resultado, mas eles vão responder por crimes diversos. É o que ocorre no caso da corrupção ativa e passiva. E o quinto e último requisito quanto ao concurso de pessoas é a existência de um fato punível.
que é fato punível? Necessita, pelo princípio da exterioridade, que o crime tenha sido pelo menos tentado, tá? Então, a cooperação dolosamente distinta, o que é? É o desvio subjetivo entre os agentes. Vai subsistir o concurso quanto ao crime menos grave. Então, aqui, quando eles combinaram alguma coisa e houve um desvio subjetivo por um dos agentes que estava em concurso. Se aquele que queria o concurso, o crime menos grave, subsiste o concurso quanto ao crime menos grave. Agora, se o resultado mais grave não era previsível, ele vai responder pelo crime menos grave, que foi o combinado, por exemplo, o furto, mas fugiu quando as vítimas chegaram. Nesse caso, vai haver concurso de pessoas. A responde por tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Agora, o crime mais grave acabou sendo praticado por B. Então, no caso, né, eles tinham combinado um latrocínio. B acaba praticando o latrocínio. Se esse crime mais grave, né, praticado por B, se A não era previsível o crime praticado por B, então não vai haver concurso de pessoas aqui, tá? Então, se o resultado não era previsível, o resultado mais grave. Então, havia um combinado de eles realizar um furto, B acabou praticando um latrocínio, mas para A, o latrocínio não era algo previsível. Então, A continua respondendo por furto, tá? Em concurso de pessoas, mas não vai responder por latrocínio. Agora, se o resultado era previsível, se A sabia que B era uma pessoa violenta, que sabia que B estava indo armado praticar o furto. Então, nesse caso, o crime menos grave, combinado, né? Que foi o combinado, o furto, ele responde, né, por concurso de pessoas quanto ao furto, e A vai responder por tentativa de furto, porque de fato não houve o furto, né? Houve o latrocínio. Mas ele responde por tentativa de furto, qualificada pelo concurso de pessoas, mais a pena aumentada da metade, tá? Então, se o resultado era previsível, tá? Acontece isso. E o crime mais grave, que acabou sendo praticado por B, não haverá concurso de pessoas. Não é porque era previsível que A vai responder pelo latrocínio. Por isso que se chama cooperação dolosamente distinta. A intenção dele era praticar outro delito, era só o furto. E o comparsa que praticou o latrocínio. Então, se o resultado não era previsível, ele responde só por furto em concurso de pessoas. Tentativa, né? Porque, na verdade, de fato, não houve. E não responde por latrocínio. O A, né? O B responde por latrocínio. Se o resultado era previsível, ele vai responder pelo furto tentado em concurso de pessoas com a pena aumentada da metade. Essa aqui é a penalidade pela previsibilidade do resultado mais grave. Quanto ao executor reserva, quem é ele? Ele é aquele que presencia a execução e fica disponível para eventual intervenção. Tá? Se a intervenção ocorre, ele atua como coautor. Se a intervenção não ocorre, ele será mero partícipe, mas responde pelo delito, executor reserva, tá? Ele está lá esperando para agir. Elementares circunstâncias e condições se comunicam? No tocante às elementares, objetivas e subjetivas, elas são aquelas que formam o tipo penal, tá? Então, ela se comunica sempre se tiver o conhecimento do outro. Aqui tem uma divergência jurisprudencial, que é no tocante à qualificadora da paga-promessa. Para o STJ, aqui em 2022, eles disseram que não é aplicável ao mandante do homicídio, porque o pagamento é, para eles, a conduta que integra no concurso de pessoas, mas não é motivo do crime. Já em 2018, o STJ, na sexta turma, tinha entendido que no homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa-recompensa é elementar e por isso se comunicava. Então, a jurisprudência mais recente entendeu que a qualificadora da paga, promessa ou promessa de recompensa, da paga ou promessa-recompensa, não é aplicável, ele não entendeu como uma elementar. Ele entendeu que é a conduta que os integra no concurso de pessoas, mas não é motivo do crime.
No tocante às circunstâncias, então, o que são circunstâncias? São os dados que se agregam ao tipo fundamental para aumentar ou diminuir a pena. São os qualificadores, as causas de aumento ou diminuição. Elas se comunicam? Depende. Se é uma circunstância subjetiva, que está remetida à motivação do agente, motivo fútil, torpe, nunca vai comunicar, tá? Ainda que a pessoa tenha conhecimento, salvo se é elementar do crime. Aí, se tem conhecimento, comunica. Se é uma circunstância objetiva do fato, referente ao fato, por exemplo, meio cruel, insidioso, nesse caso vai comunicar sim, se tem conhecimento. Não se confunde circunstâncias com condições. As condições são os dados que independem da prática do crime. Tá? As circunstâncias estão relacionadas ao crime. As condições são dados que independem da prática do crime. Essas condições podem ser subjetivas ou objetivas. Subjetivas é quanto ao agente, por exemplo, a reincidência. Então, nunca, ainda que tenha conhecimento. E a condição objetiva, que é quanto ao fato, por exemplo, foi praticado durante a noite, comunica se tem conhecimento. Continuando então, agora a gente vai ver as formas de concurso de pessoas. A gente tem a coautoria, que pode ser dolosa ou culposa, que a gente tem 2 ou mais autores, só praticando condutas principais. A participação, que é sempre dolosa, não se admite culposa. É uma conduta principal do autor, mais uma conduta acessória do partícipe. Quem é o autor, então? Né? E depois a gente vai ver as espécies de coautoria e se pode coautoria em alguns casos. Quem é o autor? Depende da teoria. Nós temos a teoria subjetiva, unitária, extensiva, objetiva, dualista, e se divide em outras que a gente vai ver. Para a teoria subjetiva unitária, ela não distingue autor e partícipe. Então, se aplica a teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, o autor é quem concorre para o resultado de forma principal ou acessória, tá? Então, para ela não existe partícipe. Qualquer um que concorrer para o crime, para o resultado, é autor, tá? Então, teoria subjetiva, porque leva em conta a intenção do agente. Subjetiva unitária. A teoria extensiva, ela também não distingue autor e partícipe, também se aplica a teoria da equivalência dos antecedentes, mas ela admite graus de autoria. Então, ela prevê uma causa de diminuição da pena ao cúmplice, que é aquele que concorreu de modo menos importante. Mas, ainda assim, não distingue autor e partícipe, ela só admite graus de autoria. Essa é a teoria extensiva. Não existe partícipe. Já a teoria objetiva dualista. Então, aqui na objetiva dualista, a gente começa a distinguir autor e partícipe, tá? Então, a gente vai ter a teoria objetiva formal, objetivo material e objetiva subjetiva. A objetiva formal é a mais restritiva, porque ela é aplicável aos crimes dolosos e culposos e ela restringe o conceito de autor. Por quê? Porque ela diz que autor é só quem pratica o núcleo do tipo penal. Então, é quem mata, quem subtrai. Aqui, o autor intelectual, ele é mero partícipe. O autor intelectual é aquele que planejou o crime, mas não executou o núcleo. Quem executa são outros agentes culpáveis. Então, esses outros agentes culpáveis são os autores. E o autor intelectual que só planejou o crime, mas não executou o núcleo, ele é mero partícipe. A crítica que se faz é que precisa ser complementada com a autoria imediata. Por quê? Porque o autor imediato, ele também não executa o núcleo. Ele se vale de uma pessoa que não é culpável e que é a autoria imediata para executar. Então, por isso, essa teoria precisa ser complementada pela autoria imediata para poder punir o autor imediato, que não pratica o núcleo. Aqui na teoria objetivo material, a gente tem que autor é quem contribui de forma mais efetiva. Para a teoria objetivo subjetiva, é a teoria e famosa teoria do domínio do fato, que é aplicável aos crimes comissivos dolosos. A gente viu aqui em cima que a teoria objetiva formal pode ser dolosos e culposos. A objetiva subjetiva é só dolosos, tá? Então, quem que é autor para essa teoria objetiva subjetiva? A teoria do domínio do fato. Autor é a figura central do acontecer típico. É aquele que tem o controle sobre o final, o domínio final do fato, ainda que não haja o seu envolvimento direto,
na execução do núcleo do tipo. Ela foi desenvolvida por Hans Welzel, mas tem como um dos maiores expoentes Klaus Roxin. Essa teoria, então, ela amplia o conceito de autor. Ela não restringe, ela amplia. Por quê? Porque para ela, autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal, igual a teoria objetivo formal. É autor, o autor intelectual é autor, não é partícipe, e também o autor mediato detrás da autoria mediata, tá? Admite partícipe? Sim. Quem que é partícipe, então? Quem concorre para o crime de qualquer modo, sem ter, só se não tem o domínio, controle do final do fato, senão ele é autor e não partícipe. O domínio do fato pelo autor pode se dar de 3 formas. Então, o domínio do fato é quando o autor, que tem o domínio da ação, então o autor tem o domínio da ação, ele exerce a autoria direta. Então, é quem pratica o delito tem o domínio da ação. Considera-se autor imediato aquele que possui o domínio sobre a própria ação. O autor mesmo realiza pessoalmente os elementos do tipo, tá? A gente tem a autoria imediata, então, a execução direta. O autor pratica o núcleo do tipo penal, tá? Então, ele tem o domínio da ação porque é ele que pratica. Aqui, a outra hipótese é que o autor tem o domínio funcional do fato. Nesse caso, a gente tem uma autoria conjunta. Então, ele tem domínio sobre o coautor. Aqui ficou errado. Há divisão de tarefas e todos contribuem de forma relevante. Então, existe uma atuação coordenada de divisão de tarefas com mais de uma pessoa no mínimo, e ambos são coautores do todo. O autor, que tem o domínio da vontade, aqui também é bem importante, então, além de ter o domínio funcional do fato, que é no caso de coautoria, ele tem o domínio da vontade. Esse caso aqui é o caso da autoria indireta. Domínio da vontade de quem? Pode ser o domínio da vontade da organização. Aqui entra a autoria intelectual, porque ele planeja o crime para ser executado por agentes culpáveis. Ele pratica o delito através de aparatos organizados de poder. Aparelho organizado de poder é o quê? Quando existe uma emissão de ordem de alguém em posição de poder dentro de uma organização verticalmente organizada. E temos executores fungíveis, tá? E esse aparelho organizado de poder, ele é dissociado do direito para identificar a autoria no contexto de estruturas ilícitas do poder. Então, um grupo de terroristas, organização criminosas, Roxin chama a teoria do domínio da organização e Zaffaroni chama a autoria do escritório, tá? Mas só para lembrar que o STF ele já aplicou a teoria do domínio do fato, mesmo que esse aparelho organizado de poder não seja dissociado do direito, mas para empresas que elas estão associadas à ordem jurídica. E o domínio da vontade. Então, o domínio da vontade do instrumento. Nesse caso, surge a autoria imediata, detrás, que é quando o autor ele utiliza pessoas sem culpabilidade para executar o crime. Então, ele pratica o delito através de um instrumento inimputável. Não é para confundir a teoria do domínio do fato com a teoria do domínio da posição. Nesse caso, o domínio da posição, basta a posição de comando para possibilitar a condenação. Está prevista no Estatuto de Roma. Então, basta a posição de comando nesse caso, tá? Não é admitido no nosso ordenamento. E também não se confunde com a teoria do domínio social, que admite a punição de uma organização, aparato de poder, sem exigir que ela seja dissociada da ordem jurídica, e nem que os executores sejam fungíveis. É o caso, por exemplo, de aplicada nos crimes empresariais. Diferente da teoria do domínio da vontade da organização, que na sua origem exigia que a organização fosse um aparato de poder dissociado da ordem jurídica, o que impossibilitava, naquele caso, quando prevista, né, inicialmente, a punição nos crimes nos âmbitos da sociedade. Quando que não se aplica a teoria do domínio do fato? Aos delitos de dever. O que são delitos de dever? Crime omissivo impróprio e crime próprio. No crime omissivo impróprio não se aplica porque não há o controle ativo do acontecer causal, sendo impossível aplicar a teoria do domínio do fato. Sequer a coautoria seria reconhecível. Na omissão de cuidados, por exemplo, do pai e da mãe, cada garante seria autor independente por omissão de ação, e não coautor. Então, no crime omissivo impróprio, sequer se admite a coautoria, tá? Então, não se admite a teoria do fato no crime omissivo impróprio, nem no crime próprio. O fundamento da autoria aqui não é o domínio do fato, e sim a violação do dever funcional. Portanto, aquele que concorre para a prática desse delito, sem possuir o dever funcional, será mero partícipe. E crime de mão própria também não se aplica a teoria funcional do fato. Por quê? Domínio funcional do fato, aliás. Porque se exige que
que seja sua própria pessoa que pratica ação típica, sendo impossível a autoria imediata e a coautoria, ou o domínio funcional do fato. Pode ser considerado um crime por ser considerado um crime personalíssimo, o detentor desse dever deve praticar o núcleo do tipo. Então, é personalíssimo, o próprio detentor do dever pratica o núcleo do tipo, e isso é impossível de, tendo em vista isso, o domínio funcional do fato. O crime culposo também não admite a teoria do domínio funcional do fato, porque não é aplicável ao autor culposo, já que justamente não tem tal domínio. Né? O autor culposo é somente aquele que não aplica o dever de cuidado requerido no âmbito da relação. Então, não tem domínio nenhum final do fato, porque ele sequer quer a finalidade, né? O resultado. E no crime omissivo próprio também. Não se admite, pois a existência de um não fazer é contrária ao que define a teoria do domínio do fato, amparada em um controle ativo do curso causal. Então, atenção, Welzel, ele utilizou a teoria do domínio do fato para fixar a própria responsabilidade penal, ou seja, para delimitar a autoria, e para isso ele criou dois pressupostos, que preenchidos tais pressupostos, resta configurada a autoria ou coautoria, direta ou imediata. Então, para definir onde ainda não existia autoria, o Welzel usou a teoria do domínio do fato para isso, tá? Presentes os pressupostos pessoais e fáticos, pessoais decorrentes da estrutura do tipo e fático ligado ao domínio do fato, o autor é o senhor da decisão e da execução da sua vontade final, estaria caracterizada a autoria. Já Roxin, ele utilizou a teoria do domínio do fato não para determinar e fixar a responsabilidade e a autoria aonde ela não existia, mas para distinguir aonde já existia quem era autor e quem era partícipe. Então essas foram as duas diferenças de entendimento e de aplicação da teoria do domínio do fato para Welzel e Roxin. Bom, resumindo, então, quem é autor, tá? A gente tem o autor direto, que é o autor imediato, que é aquele que tem o domínio da ação. O autor indireto é aquele que tem domínio funcional do fato e tem o domínio da vontade. O domínio funcional do fato é a coautoria. O domínio da vontade pode ser da vontade da organização, dos aparatos organizados de poder, que entra aqui o autor intelectual, a autoria de escritório, ou do instrumento, surge aqui a autoria imediata de trás. A autoria imediata, ela surge em razão da adoção da teoria da sociedade máxima extremada na participação, tá? Ela é uma teoria que não está expressamente descrita no Código Penal, mas a doutrina aponta os casos que o legislador quis prever a autoria imediata. A gente vai ver agora. Então, no caso de erro de tipo excusável, invencível, determinado por terceiro, a gente tem a autoria imediata. No erro de proibição excusável, invencível, determinado por terceiro, autoria imediata. Coação moral irresistível e obediência hierárquica, inimputabilidade, aqui são os casos então da exclusão de culpabilidade, né, da ausência de culpabilidade. E no caso de ação justificada pelo executor, ou seja, o autor imediato suscita uma situação fática, induzindo o autor imediato a agir, pensando estar cobertado por excluído de licitude. O que é o erro de domínio? Isso aqui caiu no MP de Minas Gerais. O erro de domínio consiste na falta de representação por parte do homem de trás, que é o autor imediato, sobre a presença de defeito do homem da frente, suposto agente e instrumento, o qual na verdade atua sem qualquer déficit. Sua consequência consiste em que o homem de trás, o autor imediato, se torna partícipe do crime, por instigação, auxílio ou induzimento, ressaltando-se que a participação pode ser unilateral, excluindo-se a autoria imediata. É possível a autoria imediata em conduta atípica? É possível a autoria imediata no caso de conduta atípica, caso o autor imediato conduza o executor, que é o imediato, a se autolesionar, mediante erro, pois a autolesão é penalmente atípica, e também nas situações de erro de tipo inevitável provocada por terceiro. Então, nesses casos aqui, está havendo uma autoria imediata em conduta atípica. Outro autor que temos aqui na doutrina é o autor por determinação de Zaffaroni. Para ele, surge como uma forma de punir o autor imediato, porque não se admite autoria mediata em crime de mão própria ou no crime próprio, quando o mediato de trás não tem as qualidades exigidas pelo tipo penal. Então, a autoria por determinação surge da impossibilidade de aplicação da autoria imediata nos crimes de mão própria e nos crimes próprios que o autor mediato, que é o de trás, não tem as qualidades exigidas pelo tipo. Autoria por determinação de Zaffaroni.
Temos o autor por convicção ou de consciência, que é aquele em que ele não está em contradição consigo, mas ele está convicto de estar agindo conforme a sua consciência, rejeitando a ordem jurídica por ela ser contrária às suas próprias crenças. Então, a gente tem aqui uma cláusula de consciência, se não ferir direitos individuais, pode ser uma causa supralegal, inclusive de exclusão da culpabilidade. E nós temos o autor colateral, que a gente já viu, que é aquele que atua mais um autor que atua sem vínculo subjetivo com outro agente. Cada um responde pelo seu resultado. Espécies de coautoria. A gente tem a coautoria parcial, funcional, direta material e sucessiva. A parcial funcional é quando os autores praticam atos diversos que se somam para o resultado. A autoria direta material é quando eles praticam atos iguais, por exemplo, os dois esfaqueiam. A autoria sucessiva é o quê? O liame subjetivo ele surge no momento que o coautor sucessivo ingressa na empreitada, ou seja, ele não possuía conhecimento anterior sobre o fato criminoso que estava acontecendo e ingressa depois, tá? Não é admissível a coautoria sucessiva após a consumação, salvo seja comprovada a existência do prévio ajuste. Para o STJ, o ingresso do coautor apenas na fase de exaurimento implica responsabilidade penal apenas a partir desse momento, não sendo possível imputar fatos anteriores, salvo se o agente, antes dos fatos anteriores, dividiu tarefas com o autor inicial. Vamos ver aqui os casos se pode coautoria ou não. Quanto à qualidade do sujeito do ativo. Crime comum. Pode coautoria? Pode. Crime próprio. 2 funcionários públicos. Um funcionário e um terceiro sem essa qualidade, mas que sabe da qualidade do funcionário público. Pode. Então, pode coautoria no crime comum, pode no crime próprio. No crime de mão própria, de atuação pessoal, quando tem fungível, não pode, tá? Exemplo, falso testemunho só admite participação. Exceção, pode coautoria no crime de mão própria, no caso de falsa perícia. Mas atenção, se adotar a teoria do domínio funcional do fato, os crimes de mão própria também admitem coautoria. Quanto ao elemento subjetivo, como crime doloso, admite coautoria, crime culposo, admite coautoria, tá? Crime culposo, todo imprudente, negligente e perito é autor. Então, admite coautoria, o que ele não admite é participação, porque todo imprudente, negligente e perito é autor. O crime culposo, ele admite coautoria, o que não se admite é concurso em que um é autor e o outro é partícipe. Não se admite participação em crime culposo. Quanto à conduta, nos crimes comissivos, por ação, admite coautoria. Nos crimes omissivos e impróprios, que são aqueles comissivos por omissão, que violam o dever de agir, é possível, sim, a coautoria, é possível que um pai e uma mãe, ambos garantidores, deixem de alimentar um filho recém-nascido, por exemplo, com o dolo de lhe causar a morte, respondem por coautoria. E no omissivo próprio, né, que é aquele que a omissão está descrita no próprio tipo penal, tanto por ação como por omissão, tem divergência, né, mas prevalece que não se admita a coautoria em crime omissivo, qualquer que seja sua natureza, porque cada omitente é autor da sua omissão. Então, todos os agentes que se omitiram são autores. Eles praticam crimes autônomos e não coautores. E outra corrente diz que sim, é possível a coautoria em crimes omissivos próprios. 2 pessoas assistem a acidente automobilístico e decidem deliberadamente não prestar socorro. Eles praticam crime omissão de socorro em coautoria. E agora a gente vai ver aqui sobre a participação. A participação ela é sempre dolosa. Então, tem uma conduta principal do autor, mais uma conduta acessória do partícipe. Quem que é partícipe, né? O conceito de partícipe ele depende da teoria adotada para definir quem é o autor. Então, para a teoria do domínio do fato, partícipe é aquele que não executa o núcleo do tipo e não tem o controle final do fato. Quais são os requisitos da participação? Vontade de colaborar com a conduta do autor e que uma colaboração efetiva com a do autor. Né? Então, aqui a gente tem uma homogeneidade subjetiva. Não existe participação culposa em crime doloso e não existe participação dolosa em crime culposo. As modalidades de concurso de pessoas por participação pode ser a participação moral ou material, tá? Moral, então, relacionada à pessoa, a fatos determinados. Né? Ele vai induzir ou instigar. E o material é o auxílio do cúmplice durante os atos preparatórios e executórios, auxílio após a consumação desde que haja prévio ajuste. Ou, porque sem a consumação, após a consumação, sem prévio ajuste, não é concurso de pessoas. Então, vai haver participação
e crime de favorecimento pessoal, se houve um auxílio após a consumação sem ajuste prévio. As teorias da acessoriedade, punição do partícipe. A gente tem a teoria da acessoriedade mínima, limitada, máxima extremada, ultra acessoriedade e hiperacessoriedade. A teoria da acessoriedade mínima, ela serve para punir o partícipe desde que o autor pratique o fato típico. Então, para punir o partícipe, basta que o autor pratique o fato típico. Para a acessoriedade limitada, basta que o autor pratique o fato típico e ilícito. É preciso que seja ilícito. Então, precisa prestar atenção porque essa teoria confunde com a autoria imediata. Porque para punir o partícipe, ela não exige que o autor seja culpável. Basta que o autor pratique um fato típico e não esteja cobertado por nenhuma excludente de ilicitude. Nesse caso, então, por exemplo, eu paguei um adolescente para matar. Já que o adolescente praticou um fato típico ilícito, eu responderia como partícipe. Mas, na verdade, eu sou o autor imediato por trás dessa conduta criminosa que utilizei de instrumento de um adolescente como instrumento para o crime. Então, não deveria ser considerado partícipe, mas sim autor imediato. Então, essa acessoriedade limitada, ela confunde com a autoria imediata. A acessoriedade máxima extremada, ela diz que, para punir o partícipe, é preciso que o autor pratique o fato típico, ilícito e culpável. Então, foi essa teoria que fez surgir a autoria imediata, possibilitando a punição do autor, aquele que usou pessoa sem culpabilidade. Então, ele vai ser punido como autor, aquele que utilizou pessoa sem culpabilidade para praticar o crime. Só será partícipe se o autor era culpável. O autor, né, um instrumento, que é aquele que não tinha... Quer dizer, só será partícipe se o autor era culpável. Se o autor não era culpável, ele é o autor imediato. Por detrás. Então, nos crimes próprios, as características exigidas pelo tipo devem estar no autor imediato. Tá? As características têm que estar no autor imediato e não no pessoa sem culpabilidade que está praticando. Mas nos crimes de mão própria, a autoria imediata, em regra, não é admitida. E aqui, como eu já falei, Zaffaroni traz o conceito de autoria por determinação. Exemplo, então, quando a testemunha ela é hipnotizada e ela não exerce vontade sobre a conduta. Quem hipnotizou não é autor imediato, mas autor por determinação. E a teoria da hiperacessoriedade e ultracessoriedade, a gente tem que se o autor praticar um fato típico, lícito, culpável e efetivamente punido, só nesse caso aqui que a gente vai poder punir o partícipe. A participação de menor importância, prevista no artigo 29, parágrafo 1º, é uma causa de diminuição da pena de 1/6 a 1/3. O quanto de 1/6 a 1/3 considera a culpabilidade e censurabilidade do sujeito. Quanto maior a censurabilidade, maior a pena. E menor a diminuição. A participação impunível, o que é? É se o autor não pratica atos de execução do crime, o autor não praticou atos de execução, o princípio da executividade da participação. A tipicidade da conduta do partícipe. Se o autor não praticou atos de execução, a conduta do partícipe é atípica. Agora, se o autor age excludendo ilicitude, tipicidade ou ilicitude, para a teoria da acessoriedade limitada, não vai punir o partícipe, pois o autor teria que ter praticado o fato típico e ilícito. Então, nesses dois casos, a gente não tem a punição do partícipe. A participação é impunível. Então, se o autor não pratica atos de execução, ou se o autor age excludente de tipicidade ou ilicitude. A participação inócua é aquela que ele quer concorrer, o partícipe quer concorrer, mas ele objetivamente não concorre. A participação em cadeia é quando alguém induz ou instiga outro a induzir, instigar ou auxiliar a terceira pessoa a praticar um crime. Exemplo, João induz Antônio a induzir José para que preste auxílio a Augusto na prática de um roubo. A participação sucessiva é quando duas pessoas estimulam o executor a cometer o delito, sem que uma saiba da participação da outra. Então, exemplo, João induz Antônio a praticar um estelionato e este em contato com José. É por ele também auxiliado. Pode participação, a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu antes. Então, quanto à qualidade do sujeito ativo, no crime comum pode participação, no crime próprio ou especial.
pode participação, inclusive no crime próprio, é compatível à autoria imediata se o autor imediato tem a condição exigida pelo tipo, por exemplo, peculato, que é superior hierárquico, humano, subalterno. Crime de mão própria pode participação, pode no delito de falso testemunho, para que possa ocorrer a participação de terceira pessoa na prática do delito, vindos em investigação, incluindo-se o advogado de uma das partes. Quanto ao elemento subjetivo, se é doloso, pode participação? Pode. Culposo? Jamais. Participação não se pode. Não em crime de culposo? Jamais. Todo imprudente, negligente e perito é autor, jamais será partícipe. Existe uma inobservância do dever objetivo de cuidado. Quanto à conduta, na ação, participação? Pode. Omissão imprópria, por ação? Pode. Por omissão? Se a omissão é imprópria, dever de agir, violou o dever de agir, mas por omissão, será partícipe. E na omissão própria, né? A omissão própria por ação cabe. Por omissão, então, a omissão própria por ação cabe participação. Omissão própria por omissão não cabe. Porque nesse caso, existe uma participação negativa, um concurso absolutamente negativo, um crime silente, ele não é partícipe, ele é conivente e ele não tinha o dever de agir. Então, ele se omitiu e é a participação que ocorre nas situações que o sujeito não está vinculado à conduta criminosa, ele não tem nenhum dever de impedir o resultado. Então, ele responde só pela omissão de socorro, ele não responde, não participa, né? Não responde não é partícipe do crime que ele se omitiu. Bem, pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham gostado.